Boa tarde, pessoal. Como vocês estão nessa tarde maravilhosa de terça-feira? Eu espero que esteja tudo bem, espero que o dia de vocês tenha sido maravilhoso, muito produtivo, cheio de surpresas boas. Hoje nós teremos uma live para falar da importância. Nós receberemos a Jéssica aqui pelo perfil da Ouvidoria Feminina. Oi, tá Seja boa? bem-vinda, Jéssica. Tudo bem? Eu que agradeço pelo convite, Prensa. A gente está aqui nessa semana, né, que é tão especial, poder ter essa conversa aqui com vocês. Muito obrigada, Uhum. tanto por mim, mas também pela ouvidoria. É sempre bom, né, a gente manter esses diálogos, manter esse espaço aqui para um tema que é tão importante, né? Exatamente, Jéssica. Eu tenho certeza que vai ser muito produtivo, que eu vou poder aprender muito com você e que todas as pessoas que compartilharem conosco também esse momento de debate, de aprendizado, que vão poder aproveitar. Tenho certeza que esse tema agrega muito valor à nossa vida, não apenas por sermos mulheres, mas de toda a comunidade, de toda a sociedade, porque a representatividade feminina ela é importante nos demais, em todos as áreas, em todos os setores e principalmente na política, né? Pois é, né? A representatividade na política é aquilo que eu chamo até de uma meta-representatividade, que é aquela representatividade que vai permitir que a gente tenha políticas, que a gente tenha legislações também, mas que a gente tenha todo um ambiente favorável a aumentar a representatividade das mulheres também em outros lugares, em empresas, escritórios, faculdades, enfim, todos os ambientes. Jéssica, antes da gente começar, eu queria que você se apresentasse e também contasse para a gente um pouquinho do que é a ouvidoria feminina, como que ela atua, para que ela serve. Claro. Bom, então, pessoal, tudo bem? Boa tarde, quase boa noite aí, né? Essas 5 horas, aquele horário é estranho da boa tarde, mas ainda é boa tarde. Então, meu nome é Jéssica. Atualmente eu estou fazendo mestrado na universidade, estou fazendo doutorado, perdão, na Universidade de Frankfurt, na Alemanha. Eu fiz meu mestrado em Direito, na Faculdade de Direito da UFMG, e foi aí que eu participei, que eu trabalhei com o tema da participação das mulheres na política, especificamente na Câmara dos Deputados. Então foi quando, né, eu comecei a dar esse enfoque maior, a pensar, olha, esse é um tema que a gente precisa discutir, esse é um tema que a gente precisa fazer pesquisa sobre, e esse é um tema que a gente precisa também produzir conteúdo sobre, não só falar em ano eleitoral, mas ficar sempre como uma coisa, uma preocupação constante nossa. Bom, é, até ano passado, até final do ano passado, eu trabalhei como professora na UFOP, e foi aí que eu comecei a participar, que eu comecei a conhecer a ouvidoria feminina, que atualmente eu continuo atuando lá como colaboradora externa. A ouvidoria feminina da UFOP, ela tem como objetivo ser um espaço de acolhida para denúncias relacionadas a gênero, para violência em relação a acolher quem? Acolher aquelas mulheres que se sentiram violentadas de diversas formas por razão, por motivo do seu gênero, de serem mulheres. A primeira pergunta que geralmente fazem é: mas como assim mulher? Mulher é quem se reconhece como mulher. Então, a ouvidoria ela parte desse princípio, desse conceito, talvez. E a partir daí, a nossa proposta é, primeiro, ter uma porta institucional, porque começou como um projeto de extensão do direito, é vinculado ao direito, mas, na verdade, é mais do que um projeto de extensão, é um projeto da universidade, que tem como objetivo exatamente receber essas denúncias de violências de gênero. E aí essas violências, infelizmente, elas também podem assumir um caráter sexual. A gente pensa, nossa, na universidade? Infelizmente. Mas também podem ser violências morais,
pode ser uma série de outras situações, né, que a gente costuma chamar de assédio, apesar de Flávia do direito do trabalho aí vai falar, não, não é assédio, não é direito do trabalho, mas no dia a dia a gente costuma chamar essas situações de assédio, e elas podem ser levadas à instituição, e a ouvidoria tem exatamente esse papel de recolher essas denúncias e de repassar para as autoridades competentes no âmbito da universidade, se a vítima quiser. Então, tudo Ai, aqui, tudo que a ouvidoria faz é essencialmente guiado pelo que a vítima quer. Tem gente que vai realmente querer uma porta de entrada na instituição para iniciar um processo administrativo. E tá ok, é direito dessa pessoa. Mas tem gente que quer simplesmente colocar para fora, precisa externalizar isso e está procurando algum tipo de ajuda. Então a gente também pode encaminhar, por exemplo, para um núcleo de psicólogas que nós temos, que apoiam o trabalho da ouvidoria e que atendem pessoas, né, as mulheres que nós encaminhamos. Então depende muito do cenário. Então, o principal objetivo da ouvidoria feminina é atender a comunidade da UFOP, tanto estudantes, alunos, né, alunas, servidoras, professoras, enfim, quem está ali nessa comunidade. Mas nós também atendemos comunidade externa, mas para dar um auxílio. Porque quando é comunidade externa, a gente não tem nenhum procedimento dentro da UFOP, não tem o que a UFOP possa fazer. Mas a gente sim. pode auxiliar essa pessoa. Olha, você precisa ir na delegacia da mulher. Olha, você tem essas e essas alternativas. Ah, não, você quer atendimento psicológico? Nós também podemos te encaminhar para essas psicólogas. Enfim, mesmo quando a gente não pode resolver no espaço da universidade, a ideia é tentar dar um apoio, na medida do possível, para quem chegar com essas denúncias lá para a gente. Então aproveitem, né? Acompanhem aqui o Instagram da ouvidoria, que aí vocês vão ver conteúdos, onde, como fazer as denúncias. A gente recebe muita coisa pelo Instagram também. Então acompanhe aqui a gente. Sim, a Camila deixou aqui nos comentários o Instagram da ouvidoria, né? Que é o Instagram pelo qual a Jéssica está fazendo a live. E é muito importante trazer essa função da ouvidoria, porque muitas vezes as mulheres se sentem sem apoio, né? E uma das funções da ouvidoria, pelo que você falou, é dar esse apoio, dar esse suporte, escutar, ouvir, porque às vezes a gente se sente tão abandonada, tão sozinha, que a gente não sabe a quem recorrer, e é bom saber que a ouvidoria também se presta a dar esse suporte. Jéssica, a gente tem acompanhado um debate muito grande aqui no Brasil sobre os direitos das mulheres. Eu acho que de uns tempos para cá, a gente tem falado mais sobre aborto, sobre assédio, sobre maternidade. E apesar desse debate estar sendo mais amplo, o que a gente tem conseguido não é tão grande assim. Só que quando a gente fala sobre política, é menor ainda, né? Eu acho que as mulheres não se encaixam muito bem, não se sentem muito bem representadas dentro da política e elas nem acham que podem estar lá, né? Que aquele lugar é um lugar para elas. E eu queria que você comentasse para a gente um pouco sobre isso, né? Por que isso acontece? Por que a mulher não se enxerga na política? Sendo que todos os nossos atos são políticos, o simples fato de acordar de manhã e escolher uma roupa é um ato político, né? E por que a gente não poderia estar na política, sendo representada em âmbito executivo, legislativo? Pois é, né? Há um tempo atrás, foi o que eu defendi, acho que foi 2018? Provavelmente início de 2018, se eu não, por aí. Ou então o presidente do PSL veio e falou: não, que esse negócio de mulher na política, não, elas não se interessam, gente. Tem gente que gosta de ficar em casa assistindo Jornal Nacional para reclamar depois. Tem gente que não se interessa em entrar na política. Pois é, né? Então, assim, tanto faz se é 2017 ou 2018, o ponto tem muito pouco tempo
que essa pessoa veio e falou isso, e mesmo nesse contexto que você está falando, gente, a gente está discutindo direito das mulheres há muito tempo, a gente, cada vez mais esse discurso, né, vem ganhando espaço, e mesmo assim a gente não escuta falas como essas. E eu tenho um amigo que ele fez uma metáfora uma vez que eu acho muito interessante, muito didática, que é aquela coisa de, imagina uma árvore de Natal com uma estrela em cima, as bolinhas da árvore de Natal olham para a estrela e falam: olha, que legal aquela estrela. Eu posso ir subindo e virar uma estrela. Eu tenho como virar uma estrela. Existe espaço na sociedade para isso. E é o que não tem, ou que tem pouco, né? Não tem também, é uma injustiça com as mulheres que estão sim na política, mas é o que muitas das vezes aparece pouco para a gente na política brasileira. Por exemplo, a gente, por conta da Merkel na Alemanha, a gente tem uma impressão de que a participação das mulheres na política alemã não é um problema. E, na verdade, a coisa lá não tá tão resolvida assim, não. Na verdade, no parlamento alemão, a gente tem um pouquinho mais que 30% de mulheres como parlamentares, o que está ali naquele mínimo que as organizações internacionais vão recomendar. É bem mais que no Brasil, né? Mas ainda assim não é esse paraíso, não. E aí, eu acho que o primeiro que a gente vê no Brasil são uma série de discursos que vão reforçar que o lugar da mulher não é na política. Então, isso desde pequenininho, sabe? Desde o brinquedo que é diferente da menina e do menino. E que vão estimular comportamentos sociais diferentes, ou vão criar expectativas sociais diferentes. E aí a gente coloca isso ao lado de uma política que, infelizmente, é tóxica. Muitas mulheres que entram na política, elas narram que, olha, o primeiro desafio é você entrar e ser eleita. O segundo é você ficar lá dentro. Porque é um ambiente muito tóxico e que sistematicamente tenta invisibilizar essas mulheres que conseguiram chegar lá dentro. Então é difícil. E sem contar apoio, né? Teve uma vez que eu também fiz um curso da Assembleia Legislativa de Minas sobre mulheres na política, e uma das palestrantes veio e falou: olha, quando meu marido falou que ia se candidatar, a família inteira apoiou. A gente mudou rotina, a gente se reorganizou, a gente organizou finança, tudo para ele se candidatar. Nas eleições seguintes, eu pensei: olha, fizemos isso tudo por ele. Vamos fazer por mim também, por que não? Também quero me candidatar. Pergunta se ele apoiou. Não. Mas quem vai ficar com as crianças? E como vai fazer? Vai cuidar da casa? Então, a gente tem uma série de estruturas sociais, que pode ser familiar, pode ser desde a educação básica, ou até quando a própria pessoa já está disposta a estar na política e conseguiu ser eleita, que vão desincentivando a mulher de ficar lá. Então, assim, eu não tenho condições de recriminar ninguém que em algum momento fala: olha, não, para mim não dá. Eu estou aqui tentando equilibrar 5.000 coisas e não está cooperando, eu vou tirar uma delas. E, infelizmente, muitas das vezes é a carreira política. Jéssica, muito pontual sua fala, muito assertiva, e tem tudo a ver com o vídeo que a gente compartilhou, né, da data de ontem, que uma vereadora, ela foi apresentar, né, no Dia das Mulheres, tão emblemático, ela foi falar sobre direito das mulheres, estava com uma blusa que normal, só tinha um ombro aparecendo, um braço e o ombro aparecendo, e ela foi questionada pela fala dela, pela roupa dela, e no final ela ainda levanta que ela é mulher e está naquela posição, e ela ainda é uma mulher mãe, que é pior, não no termo pejorativo do pior, mas assim, é uma carga maior ainda, né?
porque por ser mulher, mãe, a cobrança é maior ainda. Por que você não está com seus filhos? É, a cobrança tanto social quanto a que ela mesma deve colocar sobre essa tarefa que é imposta, né? Não, esse vídeo eu achei de uma violência, assim, de uma violência inacreditável, assim. É um vídeo curto, 5 minutos, não sei se chega a 5 minutos. E mesmo assim, para mim foi difícil chegar no final, porque eu tava muito incomodada com aquilo, porque é uma violência de todas as formas possíveis. Primeiro, a gente tem uma violência no tom de voz. Eu duvido que se fosse um homem falando todas, que se fosse um homem, sei lá, com o mesmo bottom, o tom de voz seria o mesmo. Então já começa daí. Segundo, reclamando a reclamação de que você não pode usar todas, essa não é uma linguagem formal e a gente deve prezar pela linguagem formal nessa casa. Gente, assim, misericórdia. Misericórdia. Primeiro, a linguagem é fluida, né? E todo esse movimento de inclusão outro dia eu estava até lendo como que usar o arroba e o X, na verdade, não inclui, você acaba excluindo pessoas que têm dislexia, surdos, enfim, uma série de pessoas que vão ter dificuldade de lidar com algo que é difícil de pronunciar. E por isso que sim, o E e o U, né, seriam as melhores alternativas para a gente ter um idioma mais inclusivo. E aí eles usando isso de forma extremamente grosseira, como se ela não pudesse falar aquilo ali, se sentindo no direito de opinar sobre a roupa dela. Isso é outra coisa que, assim, né, só acontece com as mulheres. Ou você está bem vestido demais, ou você está mal vestido demais, ou você está muito feminina e aí você quer chamar a atenção dos homens, porque esse é o objetivo de qualquer mulher. Ou você se veste como homem e é desleixada, enfim, nunca tá bom. E eles sempre se sentem no direito de sair opinando sobre isso, sabe? Então, eu achei aquilo ali muito violento e, infelizmente, né, retrata isso, a dificuldade de, olha, não é só entrar, é conseguir permanecer nesse meio. Sim. E uma coisa interessante também, eu ainda não tinha pensado sobre isso, mas agora na sua fala, eu até anotei aqui uma reflexão, né? Por que que um homem se sentiu incomodado com o todes? Porque ele não pode, porque falar todas para ele, será que ele também se sentiria incomodado? Eu acho que sim, né? Porque ele não pode ter nenhum adjetivo feminino perto dele. É pejorativo falar, você se parece com uma menina, né? Não, pois sinceramente, falou todas e me incomodou. Ah, meu filho, olha, que pena, né? Que pena que você está incomodado. Não sinto nada, não sinto muito, nem nada. Lide com isso. Sim. Porque, não, é surreal. Outro dia, não ontem, circulou nos grupos de WhatsApp uma pesquisa de que como que pesquisa em sites de busca, como Google e afins, sobre Dia do Homem, elas têm picos, ou no Dia da Mulher, ou nas vésperas do Dia Internacional da Mulher. Eu acho que isso é um pouco desse sintoma, né, de tá precisando se reafirmar, talvez, Masculinidade. ou vive num ambiente de tantas facilidades que qualquer coisinha deixa melindrado, sabe? Gente, a gente precisa de um Dia da Mulher por conta do tanto de violência que as mulheres sofrem cotidianamente, em qualquer ambiente social. Assim, me faltam palavras realmente para esse tipo de busca, para esse tipo de incômodo, né? Jéssica, outra coisa muito interessante que a gente poderia conversar também é sobre os impactos, né, as consequências da subrepresentação da mulher na política. Porque, num primeiro momento, eu enxergo que
essa subrepresentação, ela não daria a possibilidade de outras mulheres se inspirarem, né? Se sentirem motivadas a também se candidatarem. Mas eu acho que essa subrepresentação vai muito além disso. As consequências são as mais diversas e eu queria que você contasse para a gente um pouquinho de quais são essas consequências. Então, e aí de novo, falar de um caso que aconteceu com um amigo meu. É, a gente estava conversando qualquer amenidade, aí ele veio e comentou: Olha, eu nunca tinha reparado, até minha irmã me falar, como que a vida de vocês mulheres é difícil. Ela me falou que quando ela, sei lá, chama alguém para algum pedreiro, alguém para arrumar cabo de internet, qualquer pessoa na casa dela, ela interfona pro porteiro e pede para o porteiro ligar dali a meia hora para ver se está tudo bem. E se ela não responder, é para ele chamar a polícia. E isso nunca tinha passado na cabeça do meu amigo. E na minha cabeça nunca tinha passado que com ele era diferente. Porque para mim é tipo, é óbvio que você vai fazer isso. Se você não tem um porteiro, você vai usar um vizinho, um amigo, qualquer pessoa para ir monitorando se você está lá, se você está bem, tá? Então eu acho que é um pouco disso, assim, são experiências sociais muito diferentes. E aí também importante a gente falar da inclusão de uma diversidade de mulheres. Porque só ter mulher branca também não resolve. Branca de classe média, classe alta, você também não tem essa pluralidade toda. Você continua tendo um recorte. Talvez um pouco menos limitado do que se a gente tivesse só homens, que também são homens muito específicos, né? De um recorte muito específico. Mas a gente também precisa de parlamentos, de uma política de forma geral, que conte com essas diferentes perspectivas. Ali eu estava falando de um caso muito específico, a pessoa tinha um porteiro para interfonar. Isso também já é um recorte. Sim. Então, são experiências sociais, são desafios que a gente pode até tentar ter um exercício de empatia. E tem pessoas mais e menos dispostas a isso. Mas uma política que se pretende realmente inclusiva, né, ela precisa dar espaço, ela precisa dar oportunidade para que todos esses problemas sociais, para que todas essas experiências sociais, elas se reflitam na produção de leis, no desenvolvimento de políticas públicas. Por exemplo, é muito difícil para muitos homens entender como assim vocês precisam de uma delegacia especializada em mulheres. Gente, é um crime como outro qualquer, é só sentar lá e contar. Gente, não é. O ponto é exatamente esse, é que não é mesmo. E, de novo, vão ter, de fato, homens com maior ou menor empatia com relação a isso. Mas mesmo aquele que tem, assim, muita empatia, não vivenciou, não está marcado por essa experiência, ou pelo risco de se ter essa experiência. Então, pessoalmente, eu acho que assim, a produção legislativa e a escolha de políticas públicas, elas ficam muito limitadas se a gente só tem um grupo muito específico de pessoas, de homens de uma determinada faixa etária, majoritariamente cis, brancos, formados, com uma formação muito parecida também, que vão estar lá. Eles têm as mesmas experiências, eles têm os mesmos problemas. E o resto? E a maior parte da população brasileira? Cadê? Nossa, muito, muito tocante sua fala. Me lembrou até do que a gente conversou ontem com a professora Marcela, né? Sobre a importância da ouvidoria nesse papel até de conscientização. Porque eu acho que para a gente que está num ambiente assim de uma universidade federal, que tem esse debate, que questiona, às vezes é até difícil entender como que as pessoas não enxergam a mulher como uma minoria, né?
tem muita gente que questiona isso ainda. Alguém ali no começo falou sobre como que as pessoas tratam o assédio como mimimi. Ai, por que você está reclamando disso? Ai, isso é um mimimi. E assim, para a gente é até um pouco incômodo. E aí a professora Marcela, ela trouxe a importância da ouvidoria como esse papel de educar, né? De mostrar, olha, nós somos diferentes, a gente precisa de um tratamento diferenciado. E aí não buscando apenas uma igualdade, mas talvez uma equidade. E isso entra no processo de cotas também, né? Dos partidos políticos, de terem mulheres. Com certeza, assim. Me irrita muito algumas mulheres que são eleitas e ou apresentam projetos para acabar com as cotas partidárias, ou mesmo sem apresentar projetos, elas se manifestam dessa forma. Ah, não, eu estou aqui por mérito meu. Se Ai, eu conseguir, qualquer uma consegue. E aí, de novo, a gente vai ter um recorte muito específico de quem é essa pessoa. Frequentemente, uma pessoa que pode ficar muito tempo quase não tendo renda nenhuma, se dedicando à política, para ir poder se eleger. Gente, isso é tipo um luxo, assim. Não sei nem dizer quão pouco da população brasileira pode se dar esse luxo. E claro, gente, assim, toda regra tem suas exceções. Existem mulheres que, mesmo sem as cotas, teriam sido eleitas. Sim, a questão é que esse percentual é muito pequeno. E esse é o problema. Não entender que, olha, as mulheres elas já estão, né, em regra, submetidas a uma jornada de trabalho muito significativa. uhum. Então, a saída da mulher para o trabalho fora não representou uma entrada do homem no trabalho de cuidado. Então, a gente já tem uma jornada dupla. E a gente tem que, frequentemente, olha, o início na carreira política não tem renda, não ganha dinheiro. E a maior parte das Uhum. pessoas precisa de ganhar dinheiro, assim, não dá para depender do dinheiro de, sei lá, pai, mãe, marido, irmão, herança, sei lá o quê. Não dá. Então, esse já é um obstáculo. E isso para entrar num ambiente que reiteradamente reforça que, olha, nós não te queremos aqui. Uhum. Né? Porque a questão é que o espaço político é um espaço limitado, assim, não vai ter um aumento no número de cadeiras na Câmara dos Deputados, por exemplo, para a gente ter mais mulheres. Não, o Sim. número tá fechado. Então, alguém vai ter que sair de lá. E são exatamente essas pessoas que não querem sair de lá. Então, eu acho que esse é o problema, né? A situação a ser equilibrada, a equação que não está fechando. Sim. E as cotas, tem muita gente que fala que as cotas no Brasil não funcionam, não sei o quê. Eu acho que elas funcionaram parcialmente. A questão é que elas funcionaram para o aumento do número de candidatas, e não Uhum. necessariamente para o aumento de candidatas eleitas. Sim. As últimas eleições para a Câmara dos Deputados foi a primeira depois dos entendimentos do STF, do TSE, que falaram, olha, as cotas, elas também têm um efeito nos recursos públicos que vão ser destinados para a campanha, seja do fundo eleitoral ou do fundo partidário, ou tempo gratuito de rádio e TV, por exemplo, tudo que for recurso gratuito, a gente vai precisar aplicar as cotas também. E aí a gente já teve a eleição com o maior número de mulheres, maior percentual de mulheres eleitas. Sim, foi automático. A gente chegou a 15%. E assim, nossa, 15% ainda é muito pouco. Mas é muito mais do que os 10% que a gente tinha antes. Então, não é suficiente. Não estou falando, ótimo, acabou, a gente já deu certo, enfim. Não, mas aos poucos tem funcionado. E a gente também tem tido cada vez mais um número maior de candidatas mulheres.
Em 2010, se eu não me engano, quando a gente passou a ter o atual formato das cotas, foi o único ano que o número de candidatos homens diminuiu. Eu até brinco que o número de candidatos homens é tipo, tende ao infinito, ele sempre aumenta, mas nesse ano foi o único ano que ele diminuiu. Por quê? Porque teve, né, que ter uma correlação direta, começou a ter essa obrigatoriedade da correlação entre o percentual de candidatos homens e mulheres. Então, assim, tem muito a ser feito ainda, mas as cotas elas têm um papel interessante e gradual também. Claro, se a gente tivesse cotas, por exemplo, de assentos, então pelo menos 30% dos assentos na Câmara dos Deputados deveriam ser reservados para mulheres, ou para cada gênero, como eles gostam de falar, mas que na prática é realmente para as mulheres, isso poderia ter um impacto mais rápido. Eu gosto muito do exemplo de Ruanda, porque a gente sempre fala, indicadores bons estão nos países do norte, países escandinavos de preferência, mas Ruanda é o país que tem o maior percentual de mulheres, tanto na Câmara dos Deputados como no Senado. Porque na última constituinte que eles tiveram, a Constituição deles é de 2003, se eu não me engano, ficou previsto uma reserva de assentos de 30% para mulheres, tanto na Câmara dos Deputados como também no Senado. E hoje eles já têm 60%, mais ou menos, de mulheres na Câmara dos Deputados. Isso é muita coisa, mais de 50%. Então, as cotas funcionam sim, até como um estímulo, como um facilitador para as mulheres entrarem nesse espaço e serem bem recebidas, né? Assim, os partidos se verem obrigados a investir nas candidaturas de mulheres, a dar espaço político para elas na própria estrutura partidária também. Sim. Aqui na minha cidade, né, em Mariana, a gente acompanhou um pouquinho disso também, porque as candidatas às vereadoras eram das mais diversas cores, raças, classes sociais, representando assim os diversos partidos. Era muita mulher mesmo. Eu nunca tinha acompanhado isso, nunca tinha visto isso. E uma mulher foi eleita. De todos os vereadores na Câmara hoje, uma mulher foi eleita. E assim, não foi por falta de opção, porque tinha mulher com muita mulher com muita experiência na saúde, na política mesmo, na parte social, na parte militar. Tinha de todos os tipos mesmo, dava para escolher. E não foram escolhidas. E eu acho que isso é emblemático, né? Para a gente questionar. E tem muito homem que vai apoiar essa participação da mulher da política, que vai falar, eu apoio, eu quero que tenha mais mulher, mas eu não vou ceder o meu espaço aqui, né? Ela pode entrar, mas meritocracia, eu não vou ceder o meu espaço. E isso aí às vezes é um discurso que aparece sempre, né? Ah, não, eu não voto em mulher porque não tem nenhuma que segue o que eu penso. Gente, assim, você não está pesquisando direito. E aí entra a questão dos recursos partidários também. A importância, né, das decisões do STF e do TSE, falando que, olha, recursos públicos têm sim que seguir essa porcentagem mínima, porque tem até um jargão no eleitoral, que é, olha, campanha de sucesso é a campanha que tem dinheiro, que você tem que aparecer, porque, querendo ou não, né, são muitos candidatos por vaga, então você tem que conseguir algum destaque, você tem que conseguir chamar atenção, e você precisa, no geral, de dinheiro para isso. Então, essa também ainda é uma questão, que é como os partidos estão investindo, né, nas candidaturas das mulheres. Porque às vezes é cruel, sabe? Primeiro, você não prepara a candidata. Homens estão aí na política há muito tempo. Hoje eles estão pensando como eles vão se candidatar.
nas próximas eleições para vereador. Hoje eles não estão planejando eleição para deputado federal e estadual, é para vereador. Outra. Aí no ano da eleição, ali de preferência um mês antes de terminar o prazo para filiação, para você não poder se candidatar, os partidos começam a caçar mulheres. Oi, vem cá, nós estamos precisando de candidato, você não quer se candidatar? Não, eu não vou nem entrar o pessoal chama, né, de candidaturas laranja, não vou nem entrar nesse tipo de fraude. Vamos pensar no partido que está realmente procurando mulheres para se candidatar. Aí elas têm, tipo, 6 meses para pensar numa estratégia de campanha para se tornarem conhecidas, para conseguir algum recurso, muitas das vezes não tem recurso nenhum para a campanha, e ainda quer que seja eleita, gente. Gente, isso é surreal. Tanto, né, que tem a previsão de que os partidos eles devem investir um percentual mínimo na formação política das mulheres. Isso não quer dizer que as mulheres não sabem de política. Não, quer dizer que é um espaço que frequentemente é pouco ocupado por mulheres. E tem técnica, né? Não adianta você só chegar e falar, vamos me candidatar este ano. A chance disso dar certo é muito pequena. É um investimento a médio e longo prazo. Então, é uma coisa assim, demanda um pouco mais dos partidos também. Demanda uma conscientização dos partidos. Partidos que frequentemente, né, também vão ter nos seus diretórios só homens. Então, é outro problema. Verdade, Jéssica. Antes da gente continuar o debate, eu queria avisar que a Ouvidoria Feminina ela está disponibilizando certificados para quem está assistindo às lives. A Camila deixou o link aqui nos comentários. Tem no link tem na minha bio também, o link está lá. É só preencher o formulário, que a ouvidoria vai enviar depois um certificado com horas acadêmicas. E se você está gostando desse papo, você está achando esse papo interessante, quer enviar para alguém, é só apertar nesse aviãozinho que tem aqui na parte de baixo da tela. Envia para umas 5 amigas suas que precisam ouvir isso, ou 5 amigos também, porque eu acho que todo mundo sai ganhando nesse debate. Ele enriquece, ele agrega valor para a sociedade como um todo, não só para as mulheres, né, Jéssica? É um problema que é um problema social, né? É nossa responsabilidade como um todo. É discutir e resolver isso. Não adianta ser só das mulheres, não. É de todo mundo, gente. Tá todo mundo no mesmo barco. Sim. Uns têm salva-vidas, né? Colete salva-vidas, barquinho, tipo Titanic. Outros não, mas assim, em última análise, é todo mundo corresponsável, né? Pelo que a gente tá construindo. Sim. E melhorando a representação da mulher na política, a sociedade ganha, porque como que um homem vai criar leis sobre como que a mulher, quanto que a mulher trabalha, sobre como uma mulher grávida precisa de algum benefício, ou sobre como um assédio que a mulher sofre interfere ou não interfere. Não tem como ele falar sobre isso, porque não é o lugar de fala dele. Então a sociedade como um todo vai ganhar, porque vão ser mulheres sendo representadas, representando seus direitos e ajudando, né? Porque mulheres, elas ocupam espaços, elas são pessoas, não objetos, né? Pois é, e mais que isso, saiu recentemente também um estudo falando que deputadas mulheres elas têm sido mais produtivas. Naquela lógica bem utilitarista da coisa, mas ainda assim é um dado. Elas têm engajado mais em comissões, produzido maior número de projetos de leis, porque, né, infelizmente, a gente continua tendo alguns deputados, né, reeleitos por 4 mandatos até ou mais, sem projeto de lei. Fica lá fazendo não me pergunte o quê, mas Carreira deputado política. sem projeto de lei. Eu não estou nem falando aprovado ou não, eu consigo entender que se você é de uma minoria partidária, talvez esses projetos de lei não sejam aprovados. Mas você tem que apresentar, né? Assim, o primeiro passo para ele ser aprovado é ele ser apresentado.
Assim, como que a gente pode melhorar essa representação da mulher na política? A gente já falou das cotas, mas você acha que existe alguma outra forma da gente melhorar essa representação? Redes de apoio, eu acho que, primeiro, claro, a gente também pode, né, assim, lutar, se engajar politicamente para a gente ter uma reforma na lei de cotas e uma ampliação dela, né, que nem eu falei, para ser uma cota de assentos e não só no processo eleitoral. Mas eu acho que, para além disso, né, para além de realmente mudanças legislativas, eu acho que a gente precisa começar pensando em redes de apoio. Em que medida a gente não está sobrecarregando outras mulheres? Em que medida a gente também não está limitando outras mulheres? A gente não está tolhindo elas e falando, olha, não, você só pode ir até aqui. Até lá, não, não faz isso não, dá trabalho. Você não precisa disso. Porque por mais que a gente se engaje, a gente estude, pesquise, tente entender, em maior ou menor medida está todo mundo inserido em uma mesma sociedade que é essencialmente sexista, que é machista. E isso traz reflexos na nossa vida, traz reflexos em como a gente vê as coisas, gente. Não nasce, talvez as novas gerações, mas é, a gente tende a nascer em meios que têm figuras machistas, que seguem, em alguma medida, maior ou menor, estruturas sexistas, que dão prioridade a mulheres em atividades de cuidado. Aquela clássica história do professor homem no jardim de infância, que tem uma visão, muitas pessoas têm uma visão extremamente negativa disso. Por quê? Porque, em última análise, é a gente falando, não, cuidado é coisa de mulher, quem cuida de criança é mulher. Então, eu acho que, assim, a gente precisa pensar nessa divisão social dos trabalhos de cuidado, pensar em como nós estamos apoiando as mulheres ao nosso redor. Eu não lembro qual país que foi, não sei se foi na Noruega, um dos países escandinavos, o índice da participação das mulheres na política aumentou absurdamente quando eles alteraram a licença maternidade, passou a ser uma licença parentalidade. O casal tem direito a 2 anos de licença, desde que cada um fique com 1 ano. A mãe com 1 ano, o pai com 1 ano, ou enfim, casais do mesmo sexo, cada um com 1 ano. Se só a mulher tirar licença, o tempo total diminui. O resultado é todo mundo divide igualzinho 1 ano, porque eles não vão perder essa oportunidade. E isso acabou incentivando as mulheres a participarem da política. Por quê? Porque com o tempo foi dividindo essa cultura do cuidado, essa responsabilidade pelos membros da família, enfim, pela casa. Então, talvez esse eu acho que é um passo que é bem acessível para todo mundo, sabe? Mesmo se você não está engajado politicamente, se você não faz parte de nenhuma associação, de nenhum grupo político, que eu pessoalmente recomendo que você faça parte, né? Tem sempre algum tema pelo qual você pode se engajar, mas ainda que você não queira mexer com isso, não esteja em condições de mexer com isso, você tem condições de pensar, olha, quem que cuida da casa? Por que, por exemplo, quando o pai vai fazer compras, todo mundo bate palma e fala, nossa, que legal, muito obrigada. E quando a mãe ou vai fazer compras ou arruma as compras que chegou, é tipo, ah, tá, normal, é assim mesmo. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa assim que tá ao nosso alcance, que tá assim do nosso lado todo dia e que dá pra gente fazer. Ai, eu nem sei explicar como que eu tô feliz, honrada e agradecida
de ter ouvido você falar com tanta propriedade sobre um tema que não é muito debatido, apesar de todos os pesares, apesar de ter aumentado o número de mulheres candidatas, apesar das cotas, eu ainda acho que esse tema precisa de muito mais espaço. E poder usar esse Instagram e o perfil do escritório como um instrumento, né, para fomentar esse debate, para incentivar esse debate de uma forma inteligente, de uma forma sem, 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 sei lá, sem levantar algumas bandeiras que talvez não seriam necessárias para agregar, mas talvez para distanciar e trazer a ouvidoria aqui de uma universidade que foi minha casa e que eu estou eternamente grata. É muito feliz para mim, é muito engrandecedor. Jéssica, muito obrigada, de verdade, foi uma aula que eu tive hoje, e eu tenho certeza que não só para mim, como para todo mundo que assistiu ou que vai assistir depois. Obrigada, Camila, que está aqui enviando o link do certificado também. Obrigada, ouvidoria, por ter cedido o espaço também. Foi muito bom para mim conversar sobre esse tema, e eu espero que a gente possa repetir mais vezes depois. Fica à vontade, assim, é só me chamar que eu estou à disposição. Para mim também foi ótimo, é um tema que eu gosto muito. Aproveito também para convidar, né, quem está aqui nos acompanhando para também seguir meu Instagram pessoal, que eu tenho falado bastante, principalmente participação política feminina. Eu tenho tentado trazer esse tema exatamente por aquilo que eu falei no início. Eu não acho que é uma coisa para a gente falar só em ano de eleição. É o que você falou, a gente precisa estar sempre discutindo isso que é, sei lá, uma questão essencial para o Estado, para nossa ideia mesmo de democracia. Eu queria te agradecer também pelo convite, por essa oportunidade. Camila, né, por estar aí auxiliando em tudo. E muito obrigada. Ai, a live vai ficar salva. Vamos assistir várias vezes e enviar para as outras pessoas que não tiveram oportunidade de estar aqui com a gente, né? Claro. Gente, não deixa de compartilhar com o pessoal, não. Sim. Até mais, gente. Tchau, muito obrigada.